Em 15 de outubro de 1953, nasceu em Fortaleza José Wellington Costa Júnior, filho de membros fiéis à Assembleia de Deus. Ele, desde cedo, foi iniciado na fé pentecostal. Em 18 de dezembro de 1966, Wellington Júnior deu testemunho público de fé ao ser batizado nas águas. No final dos anos 70, enquanto o mundo era embalado ao som da era disco, o jovem Wellington dá mais uma vez um testemunho de fé ao optar pelo plano de Deus para a vida dele. Casou-se com Lídia Dantas. No início dos anos 80, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. É nesse início de anos 80 que nasce José Wellington Bezerra da Costa Neto, atualmente casado com Érica. Aline Dantas, casada com Danilo Riqueto. E bem depois nasceu Leonardo Dantas. Dueto, como é carinhosamente chamado em família e na igreja, formou-se em análise de sistemas e precocemente demonstrava talento ao fazer parte dos quadros da multinacional Kodak, em São José dos Campos. Contudo, não perdeu de vista a própria experiência na vocação ministerial. Em 2 de outubro de 1983, ele recebeu a imposição de mãos e foi consagrado a presbítero. Dividido entre o trabalho na Kodak e o serviço cristão, ele buscou a Deus e deu um passo de fé. Fortalecido pelas palavras motivadoras da mãe dele, Wanda Freire Costa, que sempre ensinou aos filhos e igreja que a prioridade é fazer a vontade de Deus. Em 7 de maio de 1984, Wellington Júnior foi consagrado evangelista. A credencial dele foi trocada para pastor em 5 de janeiro de 1987. A partir daí, um ministério fecundo passou a se estabelecer. Ele trabalhou como dirigente das igrejas da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Jardim Vila Formosa, Parque Santa Madalena e Parque São Lucas. Em janeiro de 1991, ele assumiu o pastorado do setor do ministério em Guarulhos, São Paulo, com 28 congregações. Em 25 anos de trabalhos intensos, o número saltou para 93 congregações e uma média superior a 18 mil pessoas entre membros e congregados. Em 6 de abril de 1998, ele foi eleito vice-presidente do Ministério do Belém, na capital paulista. É o vice-presidente da Convenção Fraternal e Interestadual das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, no estado de São Paulo, Confradesp. E o ministério do pastor José Wellington Costa Júnior floresceu também nacionalmente, ao exercer inúmeras funções relevantes para a maior denominação pentecostal do nosso país. Na Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, ele começou a servir integrando o Conselho de Educação e Cultura Religiosa, entre 1990 e 1993. Em seguida, tornou-se membro do Conselho de Doutrina para o exercício entre 1993 e 1995. No Conselho Administrativo da Casa Publicadora CPAD, começou como primeiro secretário nos mandatos entre 1995 e 1999. Neste mesmo ano, foi eleito primeiro vice-presidente, função que exerceu até 2003, quando foi eleito presidente. Desde então, pastor Wellington Júnior é reeleito com unanimidade de votos e cumprirá o mandato até 2017. Isso é uma prova inequívoca
de que o pastor continua crendo firmemente nas promessas das Sagradas Escrituras e se mantém influenciando o povo com os ensinos de Jesus. Vocês são a luz do mundo. As pessoas não acendem um lampião e o colocam sob uma tigela. Elas colocam o lampião em um lugar onde a luz possa iluminar todas as pessoas da casa. Vocês têm que deixar sua luz brilhar, para que todos os homens vejam suas boas ações e louvem o Pai no céu. Essa convicção é tão forte que, mesmo em meio às diversas atividades desenvolvidas no cotidiano, ele ainda arranja tempo para receber e orientar de perto as pessoas. Ele luta diariamente por cada membro do rebanho do Senhor. Por isso, é um instrumento de Deus para que cada pessoa da igreja possa desenvolver uma experiência singular com o Criador. Ai, é maravilhoso! Só Deus mesmo nas nossas vidas. E ainda mais ter o privilégio do pastor José Wellington vai para qualquer um. A maior alegria de um pastor é quando ele pode batizar novos crentes nas águas. Para manter as Assembleias de Deus em marcha, Pastor Wellington Júnior reuniu no projeto CGADB Mais Perto de Você um grupo de pastores com a mesma visão. São eles: vice-presidentes. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, candidato a primeiro vice-presidente pelo Centro-Oeste. Pastor Gilberto Marques de Souza, candidato a segundo vice-presidente pela região Norte. Pastor Pedro Aldi Damasceno, candidato a terceiro vice-presidente pela região Nordeste. Pastor Temóteo Ramos de Oliveira, candidato a quarto vice-presidente pelo Sudeste. Pastor Percy Fontoura, candidato a quinto vice-presidente pela região Sul. Secretários: Pastor Elienay Cabral, candidato a primeiro secretário pelo Centro-Oeste. Pastor Pedro Abreu de Lima, candidato a segundo secretário pela região Norte. Pastor Roberto José dos Santos, candidato a terceiro secretário pela região Nordeste. Pastor Alberto Serafim de Souza, candidato a quarto secretário pelo Sudeste. Pastor Adalberto dos Santos Dutra, candidato a quinto secretário pela região Sul. Tesoureiros: Pastor Álvaro Além Sanches, candidato a primeiro tesoureiro. Pastor Neemias Gaspar Araújo, candidato a segundo tesoureiro. Pastor Edson Eugênio Vicente, candidato a terceiro tesoureiro. Conselheiros fiscais: Pastor Rinaldo Alves dos Santos, candidato ao Conselho Fiscal pela região Centro-Oeste. Pastor Israel Alves Ferreira, candidato ao Conselho Fiscal pela região Nordeste. Pastor Luiz César Mariano Silva, candidato ao Conselho Fiscal pela região Sudeste. Pastor Jamir Brito, candidato ao Conselho Fiscal pela região Sul. Pastor Paulo Martins Neto, candidato ao Conselho Fiscal pela região Norte. Com o seu voto, esses obreiros vão cuidar das Assembleias de Deus e mostrar mais uma vez que quem tem tradição faz a diferença. CGADB, mais perto de você. União, comunhão, crescimento.